Muito bom dia para você que está aqui com a gente, bom dia para você que vai escutar no replay, seja no canal do Spotify, seja através do YouTube. Estamos aqui todas as semanas. Essa semana a gente vai mudar o horário, né, Fran? Logo em Isso. breve a gente informa o novo horário para vocês. Hoje estamos aqui às 10, mas logo a gente vai alterar. Mas enfim, 10 horas do Brasil e sempre levando vivência e consciência para vocês. Primeiro uma aula, depois uma condução maravilhosa, uma vivência maravilhosa aí pela Fran, que é nossa professora de yoga. Eu sou Camila Lima, do arroba eu sou Camila Lima, underline, sou mentora de mulheres, sou terapeuta. Sou professora e desde 2019, como terapeuta, nesse caminho do autoconhecimento, da autotransformação, levando para as pessoas aquilo que eu já vivia no meu íntimo, né? E é isso. Em 2023, juntei-me com a Fran e vou passar o bastão da fala para ela, para que ela se apresente e fale um pouquinho também dos nossos projetos. Bom dia. Eu sou a Fran, sou professora de yoga, para todos os corpos. Eu gosto de ressaltar isso, né? Para mostrar que o yoga é acessível para todos, né? Então, eu sou professora desde gestante até idoso, crianças, enfim, Para todos os corpos. todos os corpos. Também sou terapeuta. Eu sempre achei que você era muito mais terapeuta, muito mais velha, não é velha, mas quero dizer assim, que você faz terapia há muito mais tempo, trabalha com terapia há muito mais tempo que eu, mas eu também comecei em 2019. Não sabia dessa data. Então você se formou e aí eu, né, entrei logo depois, porque foi após a sua formatura que a gente se conheceu, né, do Teta. Do Teta, exatamente, foi isso mesmo. 2019 que eu me formei, outubro de 2019. Até agosto de 2019 eu estava no corporativo ainda. Caraca! É, é, é. Eu vivo no Canadá e aqui continuo na minha trajetória e comecei a estudar mais fortemente o Vedanta e coisas que são estudos espirituais, né? Então tenho me aprofundado bastante na espiritualidade, mas através de escrituras antigas, o que está sendo muito chocante, mas é muito profundo. E tô aqui, né, sempre estudando para tentar viver melhor, né? Eu acho que aqui é o objetivo de todo mundo. Então vamos juntos. É isso, maravilha. Então vamos lá. O que não começou em você, né? Falamos sobre começo, quando nós começamos, mas será que começou com a gente? Será, né? O que será que começa com a gente? O que será que é realmente nosso? O que não é? O que a gente só está replicando um padrão? Então, como sempre, começo aqui trazendo perguntas para trazer reflexão para vocês. Pode ser que você já consiga responder, pode ser que você precise de um tempo maior para poder responder, mas o tema dessa aula de hoje é o que não começou em você. Por que que a gente precisa purificar padrões femininos? Precisa não, né? É um caminho. Por que purificar padrões femininos herdados? Por quê? Porque eles ainda muitas vezes comandam as nossas escolhas. Então, para começar, quantas escolhas na sua vida realmente nasceram em você? Quantas foram aprendidas observando as mulheres da sua família? Você já parou para pensar que algumas das suas reações podem não ter começado na sua história? Que na forma de amar, trabalhar ou se posicionar parece familiar demais com as mulheres da sua linhagem? Quantas vezes você se pegou repetindo frases da sua mãe ou da sua avó, mesmo prometendo que faria diferente? Eu vou deixar essas perguntas ecoando aqui
Porque elas são muito profundas. Várias Então, consciências já começaram a surgir. Então, se pergunte. Às vezes você vai ter a resposta na hora, outras vezes a resposta vai vir como um insight que chega, como alguém que fala algo. E aí, uma das perguntas que eu mais recebo é: como que a gente muda padrão? Primeiro, tomando consciência dele. respondendo a pergunta. É isso. A primeira coisa, né? Quando eu comecei no meu caminho do teta, eu achava que, nossa, eu tenho que entrar em teta e descobrir e trocar a crença. É um caminho também, né? Só que hoje esse é um caminho mais curto para mim, de tanto que eu treinei esse entrar em teta e acessar o meu inconsciente. Mas para você que não é teta healer ou para você que quer começar a identificar os padrões comece se auto-observando, autopercepção e dois, busque ajuda. Às vezes a É, outra pessoa vai enxergar melhor, né? Quando a gente está de fora, a gente enxerga melhor. A Fran sempre traz isso aqui, né? Eu observador de mim mesmo, né, Fran? Como se eu é. tivesse me A auto-observando. gente tem que ter um guia, gente, para estudar, enfim, a gente precisa de guia, porque a gente é capaz de guiar, mas quando é a nossa vida, a gente não pode deixar para que a gente faça, né? Porque a gente vai ver com as nossas limitações, a gente vai ver com as nossas resistências. Então é É, bem importante isso. é isso aí. O que que não começa em mim? O que que não começou em mim? Então, muitas das escolhas que a gente faz hoje não começa na gente. Começa na nossa mãe, começa na nossa avó, começa nas mulheres da nossa linhagem. Aqui a gente sempre vai trazer a questão do feminino, né? E que esse feminino sofreu muito com histórias de sobrevivência, de silenciamento, de medo, de abandono, de escassez. Gente, até pouco tempo atrás as mulheres não podiam estudar, não podiam votar. Olha que loucura Pouquíssimo, isso. né? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo atrás, né? Hoje a gente pode escolher, por exemplo, é, se a gente quer ficar casado ou não. Mas a gente pode escolher, mas isso tormenta muito. Isso é um Fala, tormento. fala sobre Eu isso. sou divorciada, né? É, Eu escolhi não ficar casada. Mas é um tormento. Você faz com uma culpa gigante, como se você estivesse atravessando alguma autoridade de respeito, assim, sabe? É muito louco a sensação. Não é fácil, não é simples. Por isso que essa coisa de ser muito recente ainda tá mudando aqui, mas ainda é estranho, né? A gente tem essa liberdade hoje, sim, a gente tem, mas a gente não é livre, né? Existem aqui bloqueios, padrões, coisas que estão na nossa frente. Então eu atravessei, mas isso atravessou meu corpo, meu coração, atravessou tudo. e relato poderoso, Fran. É, eu atendo mulheres nesse lugar de divórcio. E realmente não é fácil. A minha mãe se divorciou, né, do meu pai também. Então eu vivi um divórcio na pele. Meu marido veio de um divórcio. E isso é muito comum. Só que quando eu era criança, adolescente, o divórcio não era comum. E aí aquela criança que tinha os pais divorciados, como foi o caso do meu pai e não da minha mãe, era taxada, aquela ali é filho de pai separado. Você se Exatamente. lembra disso? Gente, isso não Eu tem lembro, 40 anos. a minha mãe falava isso, que ela não se separava para os filhos dela não ser filhos de pai separado. Cara, olha que peso, É né? um peso gigante. E aí, quando você vai fazer, vem esse peso. Não é assim, por mais que a gente já esteja numa nova era, ainda é duro. Sim, porque você está rompendo, porque Tá até rompendo, então não tá as mulheres rompido. precisavam estar casadas. Não Como tinha diz outra escolha. como Hoje diz já existe. uma terapeuta que me ajuda, ela fala.
A sua sobrinha, quem sabe, já vai estar com mais liberdade para fazer essas escolhas, sabe? A outra geração, Com certeza. E eles são muito mais livres do que a eles são gente. muito mais livres, já estão Mas e aí, nascendo quando a gente está diferente. criando Meu, quando crianças eu fui livres? divorciar, a minha mãe falou assim: você vai ficar lá na porta até você voltar. Como Minha mãe assim falou isso ficar pra na mim, porta até voltar? Não do meu entendi. ex-marido, até vocês se reconciliarem. Você tá brincando. Não. Uau. Então, assim, você ir contra isso é complicado. E aí é que tá a importância. Hoje a gente entende um caminho. Hoje eu tenho certeza que se você fosse passar por uma separação, você passaria diferente, Fran. E essa é a grande beleza. Sim. Essa é a grande beleza dos processos que a gente vive. Uma vez que a gente vai passando pelas coisas, a gente vai o quê? Aprendendo e construindo segurança Eu interna. acho que agora seria por mim, né? Assim, seria, a minha consciência seria diferente, né? Assim, se eu me separasse, seria, claro que da outra separação foi por mim, mas eu resisti ao máximo pelas crenças, né? Pela sociedade, pelo Pela social. honra, pelo social. Agora seria diferente. Se existisse uma resistência, seria ainda se eu tivesse alguma dúvida, se, né? Tipo, seria mais individual mesmo. Sim, sim. Acho É, que eu não teria problema em encarar, na verdade. então, mas é justamente esse lugar, né? É difícil a gente construir a segurança interna para poder romper com um padrão. Mas a partir do momento que a gente rompe, a gente também está libertando e a gente está mostrando para aquelas que vêm depois, a sua sobrinha, a sua filha, quem for, que elas podem fazer. E assim caminha a humanidade. Mas até pouco tempo atrás era um tabu. E hoje é uma questão, por exemplo, eu vejo na escola das crianças muitas mães solo. Mas quantas mães não já eram solo ou não performavam como solo, mesmo casadas? É, exatamente. Eu acho que é isso que mudou, né, em nós mulheres, por conta desse resgate mesmo, desse poder, desse direito, enfim. E se vocês quiserem saber mais sobre segurança interna, a aula passada foi sobre isso, porque ela acabou de falar de segurança interna, e volta lá, Sim, assiste ela, que é é um isso. complemento para essa, né? É isso aí, a gente precisa, e por isso que uma separação, um divórcio, não é da noite para o dia. Isso vai Não. acontecendo, né? A gente vai elaborando, as pessoas vão elaborando. E por isso que um acompanhamento, se você está passando por isso, mulher, se você está escutando isso aqui, um acompanhamento se faz totalmente necessário. Eu abro o tarô, né? E tem mulheres, né? Não hoje, não muito mais, mas tem mulheres que chegam pra mim, eu separo ou eu não separo? Não posso te dizer isso. É só você que vai dizer. Eu posso olhar a energia da sua relação, mas nada está escrito numa pedra que não pode ser mudado. Agora, tem Gente, pessoas, tudo que é escolha é você que tem que fazer. e tem pessoas que vêm na nossa vida para ficar um tempo. Elas vêm para ficar um tempo e depois elas vão, elas seguem o caminho dela. O problema é que a gente não consegue, né, desapegar. E muitas vezes, durante um casamento, pode ser que o casal ele cresça separadamente. E aí, energeticamente, eles vão buscar outras pessoas, situações alternativas e tá tudo bem. Mas, enfim, é importante a gente entender que a gente não tá lutando só com a gente mesma, a gente tá lutando com padrões que são ancestrais, que até pouco tempo atrás as mulheres. Gente, eu tenho 43 anos. É 40, 35 anos atrás. Tinha o estigma dos filhos de pais separados. Então, imagina. é, o que que não veio para trás, né? Então a gente É. precisa olhar para isso com amor, não para culpar quem veio antes, porque quem veio antes também, a minha mãe também rompeu o padrão quando ela decidiu se separar. Ela escutou muita coisa, até hoje ela fala as coisas que ela escutou. Mas vai ser mulher separada? Nossa, enfim, né? Coisas horrendas que eu não quero nem trazer aqui.
mas é da sociedade. E aí a gente tem que ser fiel a gente mesmo, ao que a gente está sentindo, e por isso a importância de um acompanhamento, e por isso a importância de construir essa segurança interna. Porque as crenças das pessoas, elas vão vir. E aí, como que a gente entende, né, o que é nosso, o que não é? Autoobservação. E entender que a gente carrega muita coisa realmente que não é nossa, como a Fran trouxe muito bem aqui. Vários dos paradigmas que ela quebrou quando ela se divorciou não eram nem dela. Era da sociedade como um todo, era da própria mãe dela, que muitas vezes quis se separar, pode ser, não sei, né? Mas pode ter em algum momento isso passado na cabeça dela, mas ela continuou. Então, E machuca, viu? Não é fácil. não, porque você tá Não. O corpo sensível, você tá num emocional é. luto, né? E é Uhum. isso. Então a gente precisa purificar as dores que são nossas, que muitas vezes, talvez, no caso que ela tá trazendo aí, eu vou te usar de exemplo, essa dor do divórcio nem é sua. Pode ser da sua mãe, pode ser da sua avó, pode ser daquela que quis e não conseguiu, enfim. E a gente carrega isso tudo. Mas o É, mais é tudo legal de tudo, conectado, né? o mais legal de Somos um. tudo é que a gente pode falar assim, ó, isso pode parar em mim. A gente pode fazer diferente. É Engraçado que desafiador. hoje foi a minha intenção de oração, você acredita? Fala. Foi isso, assim, é tipo, que eu quero viver sem precisar ter essas travas na hora de tomar decisões, que são travas que são ditas pelos meus traumas de infância, pela sociedade, pelos meus familiares. Mais liberdade nas minhas escolhas. É sobre isso. E bancar, né? Porque não é fácil É bancar a bancar, escolha. Bancar. né? Bancar as escolhas que a gente faz. Então, o que que são padrões herdados? As mulheres que vieram antes de nós viveram em tempos muito diferentes. Essa mulher não podia escolher, não podia falar, não podia se separar, não podia prosperar, não podia viver seu prazer, não podia ocupar espaço. E aí, para sobreviver, elas criaram estratégias emocionais e energéticas, que são agradar para ser aceitas, silenciar para evitar conflitos, se sacrificar para manter a família, diminuir a própria Hum. luz, desconfiar da prosperidade, carregar tudo sozinha. Ontem eu encontrei uma mãe na porta da escola e ela olhou para mim e falou assim: Eu podia ter te pedido ajuda. Eu falei: Peça. Ela, ai, mas é eu e essa minha mania de dar conta de tudo sozinha. Eu falei: Pode pedir, da próxima vez eu tô aqui. Bonito isso, né? Você poder Uhum. estender a mão, né? Porque a maternidade é isso, né? A gente vai precisar umas das outras, mas é um padrão que tá Sim. aí, enraizado. Eu não posso depender, eu não posso pedir ajuda. E esses padrões foram passando de geração em geração. Não por comportamento, mas também por memória emocional. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso fica no corpo. E a Fran vai falar um pouquinho mais sobre isso na hora que a gente entrar no corpo, porque, como uma especialista em corpos, ela vai poder destrinchar isso melhor do que eu. Mas isso fica na memória emocional, e aqui entra o teta, né? Quando a gente tem um trauma, quando a gente tem uma memória, uma descarga, algo fica ali armazenado, torna-se uma crença e a gente começa, como um computador, replicar aquele padrão ou muitas vezes reviver aquele momento até que a gente olhe para aquele momento, ressignifique, retire o aprendizado e siga em frente. Muito provavelmente, Fran, vou te usar de exemplo de novo. Muito provavelmente, se a Fran não tivesse feito essa limpeza, talvez ela não estivesse confortável no casamento que ela está hoje, porque ela casou de novo. E aí, muitas vezes, a gente traz, né, da Corajosa, relação casou de novo. passada. Mas acredita, né? Traz da relação passada coisas que não foram bem resolvidas. E aí, aquela pessoa que tá ali na sua frente, ela não tem nada a ver com peixe, né? Nada a ver. Nada a ver. Mas você É. tá ali o quê? Fazendo o quê? Transferência. Eu costumava falar isso muito com o Henrique.
O Henrique, eu conheci o Henrique um mês depois que ele se separou. Pensa na quantidade de transferência que eu não levei. Opa, você foi resiliente, hein? Ainda bem que eu era terapeutizada, né? É, É, pois é. Mas é sobre isso, né? É, a gente precisa entender E aí, o meu terapeuta na época, ele falou: ele não tá pronto para um relacionamento. Ele precisa de no mínimo 6 meses para poder viver o luto. A gente escutou? Não. 10 meses aí depois passaram um a gente monte de estava casado. perrengue. 10 meses depois a gente estava casado. Todo mundo achando: nossa, meu Deus, estamos em lua de mel. E a gente tá em lua de fel. Não tem condição isso que tá acontecendo aqui. Mas foram escolhas, né? A gente passou por isso Uhum. aí e comemos 1 quilo de sal junto e estamos aí até hoje, né? Hoje eu tava mexendo nas minhas coisas aqui, eu achei o nosso convite de casamento digital. 14 de julho. Ah, bom, não vou lembrar agora. Enfim, de 2014. E é assim, né, gente? Mas é importante a gente olhar para os padrões, porque senão a gente traz para relações, a gente traz para o dia de hoje aquilo que não foi bem alinhado, assentado, aquilo que o aprendizado ele não foi vivido, né? Aquilo que deixou marca, que não foi purificado. Essa é a palavra, não tem outra. A gente ama, né, purificar. A gente ama purificar. E muitas vezes, né, a gente, enquanto mulher, a gente vai replicando, mesmo sem saber de onde essas histórias vieram. Eu trouxe aqui as crenças do feminino. Eu trabalho muito com crenças. É um dos meus Carro-chefe. é, carro-chefe. E logo que eu comecei no Teta, eu ganhei um livro. Ia pegar o livro aqui, mas já está guardado. Um livro, Cura Energética para as Mulheres. Ah, o E mesmo que eu. a gente tem esse mesmo livro, né? Então, assim, já era o que estava por vir, né, Fran? É, Nosso trabalho que se complementou de uma forma, assim, incrível. E nesse livro eu montei e fiz várias vivências para as mulheres, aonde eu trazia as crenças, mas também a parte das emoções, a parte daquilo que ficava no corpo, né? A parte energética da situação toda. Então, é, eu gosto muito de fazer vocês pensarem quando eu trago essas crenças, né? É uma crença de uma mulher que precisa aguentar tudo, a crença da mulher que precisa agradar, a crença da mulher que não pode prosperar mais do que os homens, a crença da mulher que também tem que prosperar muito mais do que o homem, que também não está aqui, mas é uma realidade. A crença da mulher que precisa sofrer para merecer. Pausa dramática para isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. No sentido de aprendizado, eu atendo muitas mulheres nesse lugar. A mulher acredita que o amor precisa ser difícil, que a gente precisa lutar para ter o amor do outro, que o relacionamento é pesado. Eu escutei uma crença de uma psicanalista num vídeo. Eu adoro o conteúdo dela, mas na hora que ela virou para mim, na hora que ela virou para mim, ó, na hora que ela virou no vídeo e falou assim: "Se você quer ter sexo, não case". Eu falei: "Isso é uma crença. uhum. Essa é a realidade dela, mas não precisa ser, mas é uma crença do consciente coletivo, que também precisa Nossa, sério? Nem sabia, porque, ou ser rompida, com certeza, com certeza. gente, As pessoas reclamam muito, né? A casou, não tem mais relação sexual. Não, gente, é aí que tem que ter. A gente, eu e o Henrique, a gente estuda muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso. E a relação sexual é a cola do casal. é, Como tem que ver, aí tem que analisar, né, se é uma falta de prazer individual ou se é uma falta de entrosamento da família, né, da organização da família, porque, ai, tá sempre cansado, tem essas desculpas, né, que tá sempre cansado, que não dá tempo, que não sei o que lá, então tem que organizar isso aí, né, como e o se tiver sem, autocuidado, né? sem libido, aí é individual, né, onde tá essa força vital aí, É, é, é como que o tá autocuidado, bloqueando. né? Ninguém.
vai bater nas suas costas e dizer: você precisa cuidar de você. Você que precisa encontrar um tempo. Assim como a relação sexual, o Quais sexo. estão sendo as prioridades, né? Porque Exato, eu tenho exato. certeza que sai para comer pizza. Então fica em casa e transa. É, exato. Então, é uma crença do coletivo, né? É uma crença do coletivo. Casou, acabou. E não, não precisa ser assim. Tá Mais sem libido? uma, Vem purificar com a gente. vem purificar com a gente. Porque muitas vezes a gente tá aí nesse lugar dessa mulher que não tinha nem desejo, né? Bloqueio de chakra. Bloqueio de chakra e essa mulher também que não tinha nem desejo, fazia por obrigação. Já parou pra pensar que coisa triste, gente? Ai, porque o papel da mulher é satisfazer o homem. Quantas vezes a gente não já escutou isso? Nossa. Ai, a Fran chegou. Gente, a cara que ela fez. Ah, eu tô aqui agradecendo o marido que eu tenho, porque, nossa, se eu Pronto. não tô afim, ele perde o afim também. Ele fala, não, você não tá afim, não tem. Não, não faz sentido. Pronto. E é sobre isso. Maravilhoso. É, é isso. Então, o corpo guarda memórias. Vou deixar especialista de corpos falar. É, gente. Primeiro porque não tem separação, né? A gente escuta muito isso, mas a gente só pensa em Deus, né? Não tem separação com Deus, mas não tem separação das nossas camadas também, né? Nós somos camadas, né? Esse corpo físico é uma camada, nosso corpo emocional é uma camada, nosso corpo de energia é uma camada, nosso corpo espiritual é uma camada. Então, essas camadas, elas andam juntas, né? Então, aonde você acha que tá. Você acha que é só na sua mente? Você acha que se você fizer uma análise, você vai liberar? Você vai trazer para consciência. Mas isso Mas e o está que na tá no célula, corpo? está no corpo. Se está Vamos na lá. célula, está onde? Está aqui, ó. Isso aqui é célula. Na Na fisicalidade. fisicalidade. Então, assim, é muito importante mover com consciência. É muito importante mover com intenção. É muito importante. Gente, faça as coisas com presença e consciência. Isso vai trazer tanta cura. Eu tenho lá no Descubra-se, uma vez eu falo, né? A gente cantou e dançou uma música numa das aulas. E aí eu falo isso, né? Francine, por que que eu canto música o dia inteiro e não tô me curando? E por que que agora que eu tô me curando, né? Porque você tá com intenção, você tá com propósito. Gente, isso muda tudo. Então, viva a sua vida com intenção, sabe? Isso vai te trazer até o Presença. seu prazer de volta, sabe? Ai, eu vou fazer isso porque eu tenho um porquê, sabe? Porque eu tenho uma motivação. Então, vamos trazer essa vontade de viver de volta, né? E isso é fazer coisas com intenção. E não ficar repetindo e revivendo uma história lá no passado, remoendo, vivendo aquilo, viver esse looping e viciando o seu cérebro e a sua condição de que a vida é horrível, sabe? A gente tem Mais que uma parar com crença. isso. De que é difícil a vida. Não tem mais jeito, o homem não tem jeito. Tenha jeito você. Cuida de você. Eu Olha, eu tô meio sempre revoltada, né? escutei. Não, mas eu adoro. Eu acho que você tem tanto a ensinar. É, eu sempre escutei assim, ó. Quando eu. Lá atrás, né, gente? Eu tive que me purificar muito até encontrar o meu marido, né? Eu tinha um padrão terrível de homem que eu atraía. Até que um belo dia Vulgo eu dedo descobri. podre. É, não, eu falo que eu não tinha um dedo podre, eu tinha os 10 dedos podres. Eram todos, dos pés e das mãos. É, e foi assim que eu descobri as terapias holísticas, lá em 2011. Então, antes de me tornar terapeuta, eu tive várias curas com as terapias holísticas e eu percebi que esse era o meu caminho, que não era só terapia, que precisava de mais alguma coisa, que eu precisava descobrir, como uma boa escorpiana, o que estava por trás daquilo. Um belo dia eu falei: chega, isso está em mim e eu preciso descobrir. E aí encontrei uma terapeuta maravilhosa, incrível, que na época trabalhava comigo, PNL e Reiki.
que é mais basicamente, né, bem parecido com Teta, né? Reiki é uma energia que vem do universo. PNL a gente trabalha com crença. Enfim, me purifiquei extremamente, né, antes de conhecer o meu marido, mas eu sempre escutava assim: torne-se a pessoa. Se você quer atrair determinada pessoa, você precisa tornar-se essa pessoa. E eu, eu sempre me perguntava o porquê disso. Porque das duas, uma, ou a gente já acha que já é, né? Eu já sou essa pessoa, porque tô querendo uma pessoa íntegra. Eu já sou íntegra, né? É, ou a gente já acha que é, ou a gente, de alguma forma, busca no outro, né? O outro que vai trazer para mim. Mas na verdade não é isso. Por que é que eu preciso tornar-me aquilo que eu quero atrair, aquela pessoa que eu quero atrair? Por quê? A gente está falando de energia. Então, se eu já Polos, sou, polos que se atraem, né? exato. Se eu já sou, a probabilidade de eu encontrar essa pessoa, ela aumenta milhões de vezes. Agora, se eu Gente, estou vibrando na não purificação, se eu estou vibrando no padrão antigo, o que que eu vou atrair? O padrão antigo até que eu ultrapasse esse padrão. Então, para é. mim é muito claro hoje que a gente realmente precisa se tornar aquilo que a gente quer atrair. E não é o outro que vai ser minha metade da Porque laranja. Eu tenho que a ter crença, inteira. exatamente, a tampa da panela, metade da laranja, isso aí é furada. Porque se você vai ficar esperando que o outro te traga alguma coisa, você nunca vai encontrar a sua felicidade, seu bem-estar, porque não vem do externo, nem do relacionamento, né? Vem de você. E a gente tá falando de corpo, né? E a gente foi muito afastada do sentir. E aonde que a gente sente, né, o frio na barriga? Não é na barriga? Aonde a gente sente o arrepio? Aonde que a gente sente a expansão do amor? Tá tudo no corpo. Então, entrar em contato, né, com esse movimento corporal, essa coisa do corpo, isso faz a gente se reconectar com o nosso sentir. E reconectar com o nosso sentir vai alinhado com tudo que a gente fala aqui, né, de deixar que o nosso corpo responda. Porque muitas vezes a gente fala isso e as pessoas entendem, mas elas não sabem. Então, precisa começar esse movimento, precisa a voltar a olhar, a sentir, a tocar, a fazer movimentos somáticos, né? Que é um movimento simples de você, sabe, sentir o seu corpo, sentir a segurança vem do toque, né? Então, muitos traumas hoje são solucionados com um movimento simples de toque, porque o trauma, ele tira o chão, né? Ele tira a segurança. Então, é muito importante a gente retomar esse movimento e parar de querer só analisar, analisar, analisar. Não é só na mente, né, gente? A mente é Não é uma só na parte. A gente mente. é corpo, mente e alma. Corpo, mente e espírito. Você vira a chave lá, mas depois é o corpo que vive, né? É o corpo que vai para frente, enfim. É importante a gente trabalhar, né? Essa tríade. E É. muitas vezes, e aí por isso a importância da purificação, por isso que o programa para purificação uterina surgiu, justamente por eu ter a consciência de que tinha coisas no meu útero que nem eram minhas, que estavam ali registradas, que tinha muita rejeição, abandono, violência. Então, além daquele trabalho todo que eu fiz com as minhas crenças, depois começou uma segunda metade, aonde eu comecei a trabalhar o meu corpo. E foi aí o meu útero, né? E foi aí que a Fran surgiu lindamente, depois de estar fazendo o meu Fomos processo. atraídas. Fomos atraídas para, e eu descobri que o yoga ajudava e muito. E desde então, eu já fazia yoga desde quando eu conheci o Henrique, acho que desde antes de conhecer o Henrique. O yoga está na minha vida há muitos anos, mas da forma com que a Fran traz, eu nunca tinha experienciado na vida.
Nossa, eu não consigo nem pensar qual foi o meu primeiro contato, talvez em 2011, com yoga. Mas enfim, e aí o programa para purificação uterina aconteceu. Nesse lugar da gente entender que a gente carrega no corpo, a gente carrega no ventre coisas que são nossas, dessa vida, relacionamentos passados, mas também da nossa ancestralidade. Então, mesmo muitas vezes sem ter vivido alguma coisa, alguma decepção ou rejeição, abandono, violência, silenciamento, mesmo que você não tenha vivido isso pode estar no seu útero, porque a gente tem que pensar aqui, a gente é um que vem de um, a gente vem de um útero, que 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 vem de um útero, né? Então, muitas vezes o nosso corpo ele está respondendo a histórias antigas que ainda não foram purificadas. Purificar não é rejeitar a sua linhagem. Eu me lembro que quando eu me formei no Teta, a gente falava, ah lá, sempre os ancestrais, né? Sempre os ancestrais. Mas num lugar até de deboche, né? Não tô dizendo que é o Teta, tá? Tô dizendo que eu e as pessoas, a gente meio que levava para esse lugar. Até que eu fui estudar a constelação familiar e eu entendi que a gente precisa ter muito respeito porque eles também abriram portas para o que a gente está vivendo hoje. Então, purificar não é rejeitar, fazer diferente não é rejeitar, é exercer o seu direito de poder escolher, porque muito há poucos anos atrás as mulheres não podiam, né? Então, purificar não significa rejeitar sua mãe, sua avó, nem as mulheres que vieram antes. Significa olhar e dizer: eu honro a história de vocês, eu reconheço a força que foi necessária para sobreviver, mas também dizer: alguns padrões podem terminar em mim. A gente não está rompendo quando a gente faz isso, a gente está evoluindo a história daquela ancestral. Então, como, né, que eu começo a evoluir a história da minha ancestral? Como eu começo a me libertar disso tudo? Primeira coisa que você já pode sair daqui hoje fazendo, porque a gente sempre traz o como, né? Qual que é o primeiro passo? Começar a colocar limite, se valorizar, se escolher, decidir prosperar, viver com mais verdade. Poder escolher, me vem muito forte isso. Exercer o seu direito de escolher, exercer o seu direito de ser diferente, exercer o seu direito de ser quem você é. Essa é a sua maior força. Pedir Esse é o Dia ajuda. das Mulheres, né? É exercer o É, direito. é agora, né? É, dia Sábado, 8. domingo, né? E aí, a gente não está mudando a nossa própria vida, a gente está mudando uma sociedade, né? A gente está mudando a linhagem, a gente está mudando a energia do feminino da nossa família, a gente está mudando o feminino universal no programa para purificação uterina. Eu acho tão bonito em um momento a Fran fala, honra o seu útero. A gente está numa posição realmente de honrar e ele é a matriz, né? É o início de tudo. E ela traz esse lugar muito de honra. E é muito bonito, porque ela leva a gente, através do yoga, a não só purificar, mas também a honrar. E aí, aquilo que ela trouxe, cada passo de consciência reorganiza o sistema inteiro. Cada passo com intuição reorganiza o sistema É, inteiro. e você vê o quanto reverberou no seu físico, né, Cá? Na sua É, vida física, né? Como é que você começou, né? Como é que destrinchou o seu caminho de autocuidado e saúde, né? sim, Olha para você ver, antes, quanta resistência não tinha. Precisou purificar, precisou reconectar com o corpo e aí foi tudo. eu falei com o meu treinador que aos 43 anos eu tenho o melhor corpo que eu já tive na minha vida. Mas por quê? Porque eu tava carregando muitas coisas, muitos pesos, muitas resistências, porque eu neguei o meu corpo. Mas essa história não começou em mim. Eu já contei aqui várias vezes pra vocês. Então hoje eu tenho um corpo forte, eu tenho consciência corporal, eu honro o meu corpo, mas começou lá atrás, eu honrando o meu útero primeiro, e aí foi todo um processo, né? E cada vez mais no yoga, enfim.
E eu tenho muito orgulho. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ter essa relação que eu tenho com o meu corpo hoje, de nutrir, de, de cuidar, de amar, de, nossa, que delícia, né? Que bom que eu. E não é só físico, é de amor mesmo, né? O corpo é o templo. Finalmente, eu acho que eu trouxe isso. Entendeu? Ah, É, pra minha vida. Tem muita coisa, gente, que a gente fala da boca pra fora e não adianta, tá? Ou adianta, né? Um dia a ficha um cai. dia você tá plantando ali. Eu acho que adianta, assim, é o É, sistema de afirmação positiva, né? Eu é, acho que não é rápido, é demorado, é mas processo, né? mas por repetição, né? Você é professora de inglês, por repetição a gente não acaba aprendendo. Sim, é importantíssimo, né? A É repetição. importante. Mas É. ainda mais importante é quando essa consciência ela realmente cai pro corpo e aí a gente realmente É vira uma porque chave, eu porque não acho que tá a só no mental, né? repetição ajuda a te dar a intenção. Sim, perfeito, é isso aí. É isso aí. Então, mulher, entenda, algumas das suas dores não começaram em você, mas a cura pode começar. Você pode decidir hoje. Lá no início, quando eu comecei na minha caminhada, né, minha busca, eu falava, gente, mas por que eu? Tanta gente na minha família. Por que que tem que ser comigo? Hoje eu respondo para aquela Camila lá atrás. Que bom que foi você. Que bom que você teve coragem. Que bom que você saiu desse lugar de raiva. Olha, fico até emocionada. De raiva, de revolta. E que bom que essa revolta te levou a buscar um novo caminho, né? É, E muitas vezes é muito desafiador, gente, ser essa mulher. Não é fácil. Não é fácil, mas é muito compensador. É algo assim que a gente tá. Eu tô tendo essa consciência só agora, tá? A gente tá realmente. Tá descendo pro corpo, tá? A gente realmente está fazendo não só pela gente, a gente está fazendo para aquelas que vieram antes e para aquelas que estão aí por vir, né? E a gente é essa Minha mulher. Se você Aurora. tá aqui, se você tá aqui, é porque você é essa mulher que veio transformar isso. Mas não com luta, não com resistência, não como foi comigo lá, não com ódio, mas com consciência e com amor. E não significa que não vá se deparar com a raiva, que não vá se deparar com ódio. Vai se deparar, vai liberar isso É e vai isso. sentir, né, gente? Não podemos romantizar também o que é Processo. processo. É isso. Então, mulher, você merece se libertar. A gente estamos aí vivenciando o programa para purificação uterina nessa lua cheia. Na próxima, a gente também vai ter o programa para purificação uterina, 1º de abril. E é uma lua cheia em Libra, e a gente vai falar muito de relacionamento. Buscar harmonia entre dar e o receber, reconhecer a beleza do diálogo. Aí a gente falou muito sobre relacionamento aqui hoje. Falou de divórcio, falou de casamento, falou de padrões ancestrais. Então, mulher, se você escutou essa live, se isso de alguma forma mexeu com você, venha purificar com a gente, porque só eu e a Fran a gente sabe o quanto de coisa que a gente já purificou, né, Fran? E o tanto que isso nos melhorou, melhorou os A nossos gente podia ter escrito um relacionamentos. livro, hein? Agora a gente já Caramba. perdeu todas as informações. Só o É, histórico do WhatsApp. é. Mas a gente. E ontem eu e a Fran a gente estava falando sobre isso, né? Sobre as relações, sobre como a gente se relaciona de um lugar diferente. É, sobre reconhecer a beleza do diálogo, né, Fran? Da força dos vínculos. A gente também falou sobre isso ontem. E criar pontes de entendimento. Ah, E hoje em pronto, já estamos dia na energia. é, e hoje em dia isso é tão desafiador, gente. As pessoas, elas vão embora por nada. E aí elas não constroem nada significativo. Óbvio, né? Tem coisa que realmente precisa ser deixada, mas tem coisa que merece ali o diálogo, né? O reforçar o vínculo, que merece o resgate.
Então, que merece esse lugar de pontes de entendimento, né? Ah, por isso que no começo eu falei que eu estou estudando uma espiritualidade das antigas, né? De escrituras antigas, Falou. milenares, e isso mexe muito, porque a espiritualidade moderna faz isso, né? Faz os vínculos serem fracos, as coisas serem mais fracas, digamos assim, né? A gente, ai, eu sou paz, eu sou luz, você tá me roubando, ai, tudo bem, pode sair da minha vida, mas eu não vou ficar nervosa, né? Tipo assim, A espiritualidade tóxica, né? A positividade é, tóxica. tipo, e, e não é sobre isso, né? A espiritualidade é você criar um corpo emocional forte, né? É você expandir a sua conexão maior e não ter medo, né? E não temer, e você não temer aquilo que vai chegar para você, porque quanto mais luz você vê, mais sombra você vê, né? E a gente Então, ajuda, né, gente? A gente ajuda como guia, mas o trabalho quem faz é você, ah, né? É, a gente conduz, mas a gente não cura ninguém, né? A gente compartilha somos aquilo que a voz que foi. guia, né? Eu falo É, muito isso nas aulas. Eu sou apenas a voz que guia. Quem a faz é gente você. a gente compartilha aquilo que foi, aquilo que é necessário, que trouxe muitas curas pra gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Vocês aí precisam fazer a parte de vocês. E é esse lugar, né, de dar e receber em equilíbrio, porque muitas vezes, quando a gente tá guiando, né, a gente quer que a pessoa passe pelos passos, talvez na velocidade, talvez o caminho, a gente quer conduzir de um lugar de tem que ser por aqui, verdade absoluta. E não existe, Não, né? não. O seu corpo é a sua verdade, né? E isso a gente vai aprendendo, né, ao longo da jornada e da caminhada, né? Então, celebrar o equilíbrio que nasce quando oferecemos respeito e carinho mútuos, honrando as relações com leveza e com presença. Hoje o meu professor, alguém perguntou assim, professor, eu tô tendo muita resistência para fazer as coisas que tem que ser feita, né? As limpezas que a gente faz, né? O japa, o puja, essas coisas. E aí ela falou, você tem alguma dica? O senhor tem alguma dica, né? E ele falou, tipo, ela tava meio que querendo um mantra para isso, né? Para ajudar ela. Ele falou, terapia. Você precisa purificar, você não tá pronta para estar aqui. Se você quer fazer, trabalhar o caminho espiritual, isso aí você não pode existir, porque é uma coisa gostosa, você fazer meditação, você fazer um puja, você fazer um yoga. Se isso está sendo ruim, você precisa de terapia, porque tem bloqueio aí que você precisa resolver. E Uau! isso me levou, assim, nesse caminho de purificação. Quantas pessoas param no meio do caminho? Quantas pessoas não conseguem fazer 10 dias, né, Fran? Imagina a gente que fez anos, né? Queria ter essa consistência, né, do meu professor. Se você não, né, tipo assim, então não é a hora ainda, né? Tipo, porque é sério isso aqui. Isso é um programa sério. Isso é um programa para quem quer, para quem tá afim. É, e não é para qualquer pessoa, né? A gente já entendeu isso. Uhum. Enfim, sua Enfim, vez comece agora. hoje. Comece por dentro, comece pelo útero. Comece pelo útero e a gente pode guiar vocês aí nesse caminho. Então vamos deixar a Fran guiar aí É, a gente tem 8 minutos, então 8 minutos. agora se você está dirigindo, é hora de desligar, não é hora de fazer isso. Mas se você estiver em casa, senta confortável, a gente vai colocar a mão aqui no coração, bem forte. Quero que você sinta tanto a sua mão tocar a sua mão, quanto a sua mão tocar o seu coração. E comece uma respiração em que, quando você inspira, seu peito expande e você sinta
que aumenta essa pressão no seu coração. E quando você expira, o seu corpo relaxa, contrai novamente. Então, expira e expira. E vem trazendo toda a sua atenção, energia aqui para a linha do coração. Como a gente estava falando bastante, coisas que despertam o pensamento, né, a análise, a gente vai imaginar que a nossa energia é um chafariz. E esse chafariz tá alto, tá lá na nossa cabeça. E a gente vai controlar a altura desse chafariz. E a gente vai desligando, diminuindo, baixando essa energia até chegar no coração. E aí deixa essa energia aqui no coração. E vai respirando. E vai trazendo a sua atenção aqui. Percebendo a pele, percebendo o toque, percebendo esse lugar, que é um universo inteiro. E vai trazendo nesse seu universo, coração, vai percebendo os seus sentimentos sem julgar, só percebendo. Confortável, desconfortável, expandido, apertado. Vai ficando com esse movimento de sentir, de expansão do seu sentir. E lembra que o chakra cardíaco, ele também tá lá nas costas. Então, quando você respirar, percebe essa expansão lá atrás também. E agora, quando a gente expirar, ao invés de soltar o ar, a gente vai soltar como se fosse o on, mas com a boca fechada, vai soltar o on pelo nariz, que a gente chama de respiração da abelha. E vai visualizar uma redoma de luz verde cobrindo o nosso corpo, o nosso coração, essa cor desse chakra, para que a gente expanda esse local hoje, sem medo, sem bloqueio, com verdade, com amorosidade. Então, inspira. Hum. Vai fazendo esse on com a boca fechada pelo nariz até terminar o seu fôlego e expandindo a redoma de luz verde. Inspira. Hum. 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 Respira, observa agora a temperatura
Olha quantas coisas físicas a gente pode perceber: confortável, desconfortável, apertado, expansivo, quente, frio. Imagina que na sua mão tem outras mãos dos outros úteros, né? A mão da sua mãe, da sua avó. Todas as mãos vão tocando a sua mão, como se fosse uma pilha de mãos, uma pilha de energia, uma pilha de força, de potência, de ensinamento, de honra. E você pode receber tudo isso sem precisar viver os bloqueios. Você pode ser livre, ter um coração expandido, a mente aberta, receber essa força imensa de que aguentou, mas que tem orgulho de quem você se tornou e da força que você tem de mudar padrões, de viver diferente, de ser livre, de se libertar e de ter as rédeas da sua vida. Eu me conecto com a força do meu útero. Eu me conecto com a minha força ancestral, sem precisar repetir os padrões. Eu me conecto com a minha verdade e autenticidade. Eu sou livre. Eu escolho. Eu posso escolher. Respira fundo, solta o ar, solta um sorriso, desce o seu queixo, honrando esse seu universo coração, honrando o seu útero, honrando a sua vida, honrando todos os desafios que você passou que te trouxeram até aqui. Namastê. Purifiquei pelas lágrimas. Honro você. Obrigada. Obrigada, gente. Gratidão, Até beijo. semana que vem, fiquem de olho no grupo que a gente vai mudar o horário. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.